Brasileira do Norte é tanto uma celebração aos ritmos, à cultura e aos artistas de diferentes gerações da música paraense, como um diálogo com um presente que transcende limites territoriais e estreita laços com o pop. Para desvendar os segredos do trabalho que conta com participações de Fafá de Belém, Dona Onete, Vitor Xamã, Gabi Amarantos e Zainara, eu recebo a cantora Luê e o produtor Mateu em mais uma edição do Por Trás do Disco. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak e no programa de hoje eu recebo a Luê e o Mateu para conversar sobre o novo álbum de estúdio da Luê, Brasileira do Norte. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Luê, tô muito feliz de estar aqui. Acho que é a primeira vez que eu participo de um podcast para falar de qualquer coisa e desse disco também, então obrigado por me receber. Ah, imagina. Oi gente, eu sou o Mateu e é a primeira vez que eu participo de um tipo de podcast como esse sendo o produtor e não sendo o artista. Chique. Então isso é uma novidade pra mim e é super legal porque é a profissão com que eu mais me identifico depois de artista assim. Então, obrigado. Bora lá, vamos discutir esse disco aqui. Ô Luê, eu acompanho você desde o seu primeiro disco, A Fim de Onda, lá de 2013. E eu acho muito curioso ouvindo esse disco, porque ele é muito impactante e parece que a sua carreira inteira se encaminhou para esse ponto que é esse disco. Porque lá no A Fim de Onda você traz essa atmosfera mais de música paraense, mas ainda estava se descobrindo o que você podia fazer. No Ponto de Mira de 2017 você já vai para um lance um pouco mais pop. No meio do caminho você lançou no passado um EP que foi quase um tira-gosto, assim, que foi o 091. E aí a gente chega nesse disco que parece que, assim, amarra o regionalismo com o pop, tem a ancestralidade do tambor, mas com fundo de música eletrônica. Queria que você contasse um pouco como que foi construir esse trabalho e, principalmente, amarrar todos esses universos que, para mim, são muito distintos. São coisas muito diversas, mas que funcionam dentro desse universo que é o Brasileira do Norte. Cara, muito bom ouvir isso. Obrigada. Eu acho que... como você falou, eu sempre gostei do eletrônico, eu sempre curti isso, assim. Eu sempre ouvi esse tipo de música. Eu acho que ali no meu primeiro disco, é exatamente do jeito que tu falou, cara. É perfeitamente assim, eu faço essa mesma leitura. Eu acho que o primeiro disco tinha ali também referências do... Eu acho que é um disco muito mais de canção, não tem praticamente... Tem coisas eletrônicas, cheirinhos ali, nada muito demais, mas é um disco também que está conectado ali com o Belém, né, com o norte, com a sonoridade um pouco do norte, canções e tal. Eu gosto muito desse disco, engraçado, hoje em dia eu gosto desse disco, né, mas eu fiquei durante muito tempo brigada com ele. Por quê? Você renegou ele? Você achou que ele envelheceu ruim, bom? Como que foi? Eu acho que tem a ver com uma imaturidade mesmo minha, assim, não sabia muito o que eu queria, tava sempre nessa ansiedade, pouco no presente, sabe, tentando buscar algo que eu não sabia bem o que era e tal. Então o tempo passou, eu olho pra trás e vejo que esse disco ele é muito conciso, assim, ele faz sentido, eu gosto muito dele, e eu sei e vejo, e isso me anima muito, e eu sei que muitas pessoas lá, de onde eu venho, que é importante pra mim, gostam desse disco, tem carinho por ele, falam dele pra mim até hoje, então é bacana pra mim, sabe? Eu fico feliz mesmo de ver que esse trabalho tocou tantas pessoas. E eu acho que o meio em que eu tô também me influencia, e eu gosto, eu permito que isso aconteça. Então, quando eu vim pra São Paulo ali e fui começar a trabalhar no meu segundo disco, Ponto de Mira, eu vi uma oportunidade e uma vontade muito grande de começar a explorar mais esse lado eletrônico e tudo mais. E aí é um disco que eu sinto que é bem mais experimental, sabe? É um disco mais, assim, meio solto. Tem umas ideias, assim, meio soltas e tal. De experimentação total de eletrônico. Gosto. Também fiquei brigada com ele um tempo. Depois fiz as pazes também. Tem esse processo de reconciliação consigo mesmo. Exatamente isso. Você foi no ponto. Que eu acho que um disco, ele, de certa maneira, é uma vulnerabilidade ali à mostra daquele artista. Sabe? Eu sinto assim, pelo menos, nos meus trabalhos. É uma coisa que tá ali tão dentro de mim por tanto tempo. Eu tô maturando, eu tô compondo, eu tô tentando entender o que eu quero dizer. Eu tô juntando um monte de sentimentos conturbados e emoções e vivências ali. E aquilo vira vira arte, vira disco, vira música.
que é a minha forma de comunicar artisticamente, né? Então, é uma coisa... Ai, gente, olha aqui, eu tô aqui. Ai, meu Deus, aí depois eu quero sair correndo e me esconder debaixo das cobertas. E aí depois eu volto e faço as pazes com esse trabalho. Todos eles foram assim, menos brasileiro. Brasileiro eu tô gostando ainda. Mas como que foi esse processo, assim? Porque eu lembro que você soltou o EP no passado, eu até pensei que já vinha o disco junto com o EP naquela época, e nenhuma das músicas no fim das contas entrou. Como que foi montar... Você falou assim, que você sempre quer dizer alguma coisa com a sua música, o que que você quer dizer com o Brasileira do Norte nesse sentido? Então, pois é, eu acho que quando chegou ano passado, ano retrasado, acho que foi quando a gente começou a trabalhar no disco, tem uns 2 anos, né? A gente começou a trabalhar no disco e tal. Eu acho que essa sonoridade, essa mistura do tradicional com o eletrônico sempre foi uma busca minha. Eu tô buscando esse som há muito tempo. E eu acho que eu cheguei num lugar legal agora, nesse trabalho. E eu acho que é isso, essa é a minha grande pira mesmo. Porque realmente eu sinto que são coisas tão diferentes, né? São mundos tão diferentes. E eu falo do regionalismo mesmo. Tô falando de boi bumbá, tô falando de marabaixo, ritmos muito tradicionais que as pessoas mal conhecem mesmo no norte. Isso é um ponto. E eu queria trazer o eletrônico junto com isso. Então, às vezes, parece não fazer sentido, mas faz. Mas faz. O disco tem esse título que eu acho bem impactante, que é o Brasileira do Norte. Eu lembro que quando você surgiu há 11 anos, a gente estava muito nessa febre de redescobrir o Pará. Foi quando eu cheguei em São Paulo e as redações de jornalismo aqui, todo mundo só falava música paraense. A Gabi Marantos tinha lançado o Treme um ano antes. E depois meio que deu aquela esfriada, assim. Você sente que... perdeu-se isso? A música paraense ainda continua reverberando aqui? Como que você percebe essa transformação, esse olhar daqui para a música paraense e a forma como a própria música paraense se projeta nesses últimos 10 anos aí? Eu acho que foi uma onda mesmo que rolou naquele momento e deu mesmo uma acalmada ali e agora eu sinto que tem uma nova onda, mas eu sinto uma onda mais potente dessa vez. E eu digo isso porque eu vejo não só artistas, mas como o próprio povo dessa região batendo no peito, levantando a própria bandeira e falando, norte sim, vamos falar de norte. Estamos cansados de ser confundido com o nordeste, meu sotaque não é carioca. Sabe, essas coisas. Então, e a gente vai se fortalecendo quando a gente vê outra pessoa da nossa terra falando dessa terra. Da coragem, sabe? Pra falar, é isso mesmo, essa é a minha bandeira. Então, essa força eu não tinha sentido antes. Eu acho isso maravilhoso, assim. O disco tem essa atmosfera de celebração da música paraense, tanto que você vai transitando por várias décadas de vários colaboradores diferentes. Como que foi essa seleção desses artistas? Você fez uma listinha, falou, quero cantar com esse, com esse, com esse, com esse. Como que foi montar essa seleção? Porque... tem desde gente muito nova, como o Vitor Xamã, que é um cara que surgiu de fato para o Brasil inteiro ano passado, mas tem Dona Onete, tem Fafá de Belém. Como que foi montar esses convidados aí? A princípio, a gente não... eu não pensava muito em ter participações, em ter feats. Os feats vieram depois das músicas meio já encaminhadas, já meio que prontas. E aí, nesse processo muito meu e do Mateu aqui, né? O Mateu produziu o disco. A gente, em algum dado momento, pensou em vamos chamar umas pessoas, né, para fazer colaborações. Eu gosto de colaboração, acho que é legal. Eu acho que a música ganha outra proporção depois de quando entra alguém. E eu também deixei a galera muito à vontade, né? A ideia era, essa aqui é a música, não tá finalizada. Caso queiras complementar com algo, trazer aí uma letra, fica à vontade ou não, a gente vai como tá, enfim, deixei a galera bem à vontade. Agora, essa escolha das participações, cara, eu acho que tem música que pede, sabe? Tem música que pede, cara. Calejei, por exemplo, eu falei, não, tem que ser, eu quero muito que seja uma artista do norte, que seja de outra geração, e que a gente seja tipo um espelho uma da outra, sabe? Que funcione dessa forma. Uma mulher mais velha, que já passou pelo lugar onde eu tô passando agora, que é alguém que eu quero ser quando eu crescer. E pra mim tinha que ser Fafá, essa música. Não tinha como ser outra pessoa, tinha que ser Fafá de Belém. Brasileira do Norte, como que não vai ser a Dona Onete? Perfeito. Ela é a maior brasileira do Norte que eu conheço.
Baile da Saudade, achei que tinha tudo a ver com a Zainara, o Vitor Xamã era alguém que estava muito no meu radar. Eu queria muito fazer algo com ele. Enfim, pessoas que eu admiro e que eu queria estar junto de alguma maneira. Ô, Mateu, e como que foi montar essas peças desse quebra-cabeça, assim? Eu sei que na Francisco Elombre vocês têm uma pluralidade de estilos que transita por diferentes ritmos da música brasileira e internacional, mas como que foi esse estudo de música paraense aí? Cara, eu tô ouvindo vocês falarem e tá passando um filme na minha cabeça. Porque eu acompanhei esse processo de construção desse disco, assim, não no sentido de gravar, mas no sentido de conceber a ideia, de se jogar pra fazer um disco, de decidir o que quer fazer. Tem quase 5 anos que estavam falando sobre a possibilidade de fazer um disco e tal. Eu vejo que, assim, é muito comum que artistas que vêm de polos culturais, de cultura popular, cultura regional do Brasil, que vêm para São Paulo, em primeiro momento, rechassem aquela identidade da onde vem, para tentar se diferenciar do lugar da onde vem. E eu vejo em vários artistas que fazem isso, seja artistas pernambucanos, artistas baianos, que em primeiro lugar rechaçam para tentar fazer algo diferente e depois percebem que o valioso de si era justamente aquilo da onde vem. E Luê passou muito por esse processo, sabe? Ela passou pelo processo todo de fazer um primeiro disco que era bastante paraense, depois brigar com ele, ter a sua adolescência com ele, que a Francisco Elombre também teve a mesma coisa. Então, assim, não é um julgamento, assim, é uma visão mesmo. Passar pelo ponto de mira que foi a adolescência, e vem o Brasileira do Norte. E eu acho que uma coisa que é muito diferente do Brasileira do Norte dos outros 2 discos é que Brasileira do Norte não tem edital atrás dele. O Brasileira do Norte não tem uma zona de conforto. O Brasileira do Norte, para fazer ele acontecer, era garra e dente ou não faz. Não tinha lugar de conforto. E nos outros discos havia lugar de conforto, havia uma equipe, havia um dinheiro e tudo mais. E isso muda totalmente a vibe do disco. Engraçado você falar isso, porque ele parece, dos 3, o mais grandioso, o mais complexo, que pra mim eu falei assim, nossa, esse disco tem rios de dinheiro, assim, do jeito que ele foi estruturado. E agora você fala o oposto disso. Não, é justamente... Claríssimo disso. Justamente mas eu acho que é isso que é o rico, porque nesse momento onde a Luê precisou decidir, sabe que eu vou fazer acontecer de um jeito ou de outro, a gente se olhou, eu sou super parceiro, vou ser o fã número 1 pro resto da minha vida dela. A gente se olhou e falou, vamos fazer acontecer com ou sem grana. Então, Luê decidiu o que ela queria fazer. E ela falou, é esse disco que vai ou racha. É nisso que eu boto todas as minhas fichas. E as participações são um pouco disso também, se você parar e pensar. Porque as participações, a gente sempre já tinha finalizado as músicas. É a minha maneira de produzir também. Eu prefiro finalizar primeiro as músicas e aí inserir as participações caso derem certo. Se não derem certo, tudo bem, né? Uhum. Mas a gente foi atrás das participações que mais cabiam, né? Em cada música, Luê foi atrás, batia na tecla, ligava. É difícil conseguir participação. E não porque as pessoas não querem, mas é porque é difícil mesmo. Não é por chatice e tal. Então, esse disco é o momento da carreira de Luê de ou vai ou racha, que ela entregou tudo. E as participações são isso, assim. Pra mim, agora sim, respondendo sua pergunta, foi um desafio gigantesco pegar todas essas rítmicas. Mas eu queria trazer uma curiosidade de como a gente fez pra fazer isso. A gente não tinha o dinheiro pra gravar, pegar, ir pro Pará e gravar percussionistas, gravando as rítmicas, gravando os tambores. A gente não tinha essa grana, né? Por isso que eu quis contar um pouquinho dos bastidores do disco. Então, o que a gente decidiu fazer? A gente ia desistir porque não tinha o dinheiro? Não, porque ou vai ou racha, garra e dente, vamos nessa, né? Então a gente falou, cara, vamos pedir pro pai de Luê, que tem uma banda muito importante no Pará, que já gravou em vários estúdios, ir para esses estúdios que gravou e pegar os samples das percussões que já gravou pro disco dele, mandar pra gente e vamos construir o disco com isso. O disco vai ser a partir de samples gravados no Norte. E é assim que a gente vai trazer o recorte do Norte pro nosso pequeno estúdio aqui em São Paulo. E então o que eu acabei fazendo foi ouvindo toda a discografia do disco não toda a discografia, mas muitas das músicas do Arraial do Pavulagem, do Cordão de Galo.
E a gente escolheu várias músicas para ter de base esses samples e a partir disso construir as músicas. E isso fez toda a diferença para conseguir manter a identidade. Sim. Perfeito. Engraçado que meu pai também usa os próprios samples. Virou um banco de pesquisa, tanto pro Pavulagem, que é a banda dele, quanto pra mim, pra gente aqui nesse trabalho. E só complementando uma coisa que é interessante, você falou, que é realmente esse disco era o disco que eu menos tinha grana. Não tinha grana pra fazer, foi um investimento totalmente meu, tá sendo pago ainda, será pago ainda por um tempo, inclusive. Contratem aí meu show, galera. Vão estar contratando a gata, tá bom? Que ela tem que pagar esse disco. Mas era o disco que eu mais tinha alguma certeza estética, tanto musical quanto visual. E era o que eu menos tinha grana pra fazer. E aí foi essa... É contar muito com a galera que acredita também na parada, sabe? E eu contei com muita gente pra fazer esse disco mesmo, assim. Vamos falar sobre essa parte visual aí. Vocês falaram muito dessa questão dessa transformação, que o disco anterior era tipo adolescência. Eu criei muito na minha cabeça um paralelo de novela. Lá no A Fim de Onda, você tá parecendo aquelas meninas de novela das 6, sabe? Aquela jovem apaixonada deitada na água. No outro é a novela das 7, esse chega a novela das 9, poderosa, imponente, uma coisa assim, quase Deus, assim, fiquei imaginando muito isso. E esse trabalho todo tem todo um desdobramento visual. A fotografia é da Júlia Mataruna, que eu conhecia por Júlia Rodrigues, a gente fez o curso Abril de Jornalismo juntos há 10 anos, então quando eu conheci você, a gente estava estudando juntos os dois aqui. Queria que você contasse um pouco sobre o desenvolvimento visual desse disco, que tem todo o universo de seleção de cores, da estampa da bandeira, de elementos que são muito regionalistas, mas que assim como o disco também tem essa atualização pro pop, né? Não, só um paralelo aqui. Que loucura que tu conhece a Júlia desse tempo, gente. Realmente o mundo é uma bola, uma miçanga. Exato. Quando eu comecei a pensar nessa história de como trazer essa junção desses mundos do regionalismo com o pop, eu pensei como é que eu posso fazer... Porque assim, eu sei que eu tô sendo ousada com esse trabalho. Eu sei que eu tô trazendo palavras que as pessoas não compreendem. A Juruteua. O que é a Juruteua? Uma praia. Então, só um pequeno exemplo, né? Ao longo do disco tem outras coisas que acontecem que eu sei que as pessoas não vão entender. De cara, não é assim tão rápido. Eu sei que eu tô trazendo ritmos que as pessoas não conhecem fora do norte e mesmo no norte, como eu falei antes. Então eu sei que é meio ousado isso, né? As coisas hoje em dia são muito pasteurizadas, feitas para serem rapidamente compreendidas, né? Então eu acho ousado da minha parte. Então eu pensei, cara, como que eu posso também trazer... Eu sei que eu tô trazendo essa parte um pouco não tão rápida de compreensão, mas como é que eu posso me fazer compreender também de outra maneira mais universal, digamos assim. Aí eu botei meu biquíni, botei o meu topinho com a bandeira, tá lá, os símbolos estão lá. Mas dialogam comigo de algum jeito divertido também, sabe? Porque eu sou regional, mas eu também sou esse outro lugar do pop. Então eu boto meu biquíni, eu boto meu cabelão, entendeu? Eu tô com a minha bandeira lá, eu tô trazendo... eu tô falando do sorvete de tapioca, mas não é qualquer sorvete, é o sorvete de tapioca com açaí, que só tem lá. Então eu fui tentando trazer esses pequenos elementos que também fazem parte da vida do nortista, mas de uma maneira que dê pra ser compreendida fora do norte, sabe? Não sei se eu consegui tanto, mas eu tentei. Eu acho que funcionou sim, tanto que eu acho muito engraçado que existe um movimento muito parecido que tá rolando na África do Sul agora, dessas artistas do Armapiano, de meninas pretas do pop, também mesclando elementos de música regional com música eletrônica. Tem a Tyla, que talvez seja o nome mais expressivo, e até esteticamente vocês parecem muito. Ela também usa essa coisa do regionalismo atualizado, assim. Então, pra mim, salta muito os olhos. Eu acho que tá meio que tem dois movimentos ocorrendo dos dois lados do Atlântico, assim, e funciona, sabe? Nossa, interessante trazer isso, assim. Eu acho ela uma artista incrível. Genial, adorei o comparativo. Me senti o máximo agora, obrigada. Perfeito. Não, mas eu durante o processo, eu lembro que eu bati muito na tecla de que tinha que abraçar esse regionalismo. E assim, eu lembro que a gente falava muito um negócio
eu falava muito, olha, se a gente tentar fazer algo ultra regional, assim, ultra regional, a gente não vai acertar no regional. Porque a gente aqui tá em São Paulo, no estúdio em São Paulo, a gente não vai... Eu não sou um produtor de lá e trabalho com música regional, então, se a gente tentar e se esforçar ao máximo, a gente já vai acertar em uma coisa nova, né? Então, vamos trazer para dentro essas palavras, vamos trazer para dentro a palavra breia, vamos trazer para dentro a palavra juruteu, vamos trazer para dentro, né? Os vários elementos que tem, assim como Dona Onete traz, e o que Dona Onete faz é ensina ao mundo os elementos da cultura paraense, porque é mostrar, olha, a gente é diferente porque o Brasil é variado. O Brasil não é o eixo sul. O Brasil é variado e a gente é diferente e esses fonemas são nossos também. E então a gente bateu muito na tecla, assim, pra passar. Sempre quando gerava a dúvida, será que tá muito diferente? Não, cara, tá muito diferente. Em determinado momento, a banda da Jalu com Estrobo, aquela banda Os Amantes, que foi lançada, e lançou a música Cotijuba, que deu super bom. Então. Deu super bom pra galera. Justamente a gente pensou, olha aí, né? Funciona. Cotijuba é uma palavra nova, funciona, as pessoas ficam curiosas, querem conhecer. E você já foi pra Cotijuba? Não fui. Eu nunca fui pro Pará. O lugar que eu mais sonho em conhecer é visitar Belém, qualquer coisa, assim, tirar umas férias e passar, sei lá, umas 2 semanas, pelo menos, viajando. Ainda não rolou, mas vai rolar. Tem que ir, cara, porque é um Brasil muito único, especial, também cheio de riquezas. E isso que você falou é real, assim. Eu acho que a principal ideia com esse trabalho, desde 091, que é uma construção que foi feita para ser casada, 091 e Brasileira do Norte, porque 091 fala do território e Brasileira fala dessa pessoa, dessa mulher que vem desse lugar. Então, a ideia, quando eu trago esses ritmos estranhos, essas palavras estranhas, não é assustar. É uma coisa que eu sempre tenho repetido. Não é criar distanciamento, é para ser uma ponte, na verdade. Que as pessoas fiquem curiosas e queiram saber o que é. E também queria só fazer um adendo aqui nessa minha fala. Essa construção toda da imagem da parada não seria possível sem o Vini Araújo, que é o diretor criativo desse projeto. Meu braço direito, musicalmente falando, foi o Mateu. E o meu braço direito, visualmente falando, foi Vini, desde 091. Porque Vini também é de lá, ele mora aqui em São Paulo, então ele entende esse sentimento de não pertencimento e de saudade e de orgulho que eu trago nesses 2 trabalhos, tanto 091 quanto Brasileira do Norte agora. Perfeito. Gente, vamos pro faixa a faixa aqui, porque eu tô muito curioso, várias coisas pra perguntar. Algumas canções eu acabei amarrando em 2 aqui, porque são meio interlúdios e eu não consigo vê-las como separadas. E o disco abre justamente com essa combinação de Luê Luê com Brasileira do Norte, com participação ali da Dona Onete. E tem essa frase que eu acho fantástica: ninguém resiste ao charme da Mulher do Norte. Eu queria que você contasse por que você escolheu justamente essa canção para inaugurar o disco e contar um pouco da sua relação com a própria Dona Onete também. Dona Onete conheci e... Nossa, quando foi que eu conheci Dona Onete? Faz tempo, viu? Eu chutaria que foi 2011, 2010, 2011, que foi ali no Terroir Pará, né? Que foi um projeto, um festival que aconteceu no Pará. A gente veio até fazer show aqui também em São Paulo na época. Que a ideia do Terroir era juntar o melhor do Pará, ou do Norte como um todo, entre aspas, tá? Colocando entre aspas aqui. Não é minha opinião, é o que eles estavam falando na época. Era o melhor daquela época, juntando gerações diferentes, artistas de gerações diferentes. E foi nesse contexto que eu conheci a Gabi Amarantos, inclusive, que eu conheci a Lia Sofia, que também faz parte do disco, na faixa Dançadeira. Dançadeira, né? Dançadeira. Dançadeira do Arrozal. Né? Dançadeira do Arrozal, isso. Eu tenho essa mania de encurtar os nomes das músicas depois, né? É uma loucura. E conheci Dona Onete também nesse contexto. Enfim, a nossa relação vem se costurando de lá pra cá. A gente sempre se encontra. A Dona Onete conhece meu pai, também tem uma relação ali musical, familiar muito legal. E aí, essa música, cara, veio primeiro a música, né? Brasileira do Norte, pra depois eu achar que realmente ela poderia sintetizar o que era esse álbum. Depois eu entendi que era o nome do álbum, era esse.
Mas quando eu volto um pouco na pergunta anterior que tu tinhas feito, e na minha fala anterior, sobre esses símbolos, né? Esses elementos do norte que eu queria trazer nesse disco. Eu pensei, qual que é um dos elementos, os símbolos icônicos dessa região? O que eu acho que me marca muito nesse povo, assim? É a mulher, cara. A mulher de lá é um negócio, assim, é muito específico. E eu falava, vou falar da mulher do norte. O que eu posso falar sobre essa mulher, né? Eu comecei a observar mulheres da minha família, amigas minhas, amigas da minha mãe, mulheres de gerações diferentes, minhas avós. E todas têm um jeito, têm as suas individualidades, obviamente, como ser humano e tal, mas todas têm um jeito que se encontra ali, que é um negócio de uma risada alta, um jeito meio fluido, sabe? Juro, eu sempre sinto isso em todas elas, uma coisa meio quase que infantil. Tem uma pureza, que eu acho que realmente tem uma pureza nessa mulher, mas ela tem uma pimenta que é muito única. Então é uma junção de coisas, assim, que eu acho muito curiosa. E todas elas têm esse jeito meio água de rio de ser. Eu sempre falo isso. Eu sinto uma vibe fluida de água de rio, que eu acho que tem muito a ver com o lugar de onde a gente vem. Essa coisa da natureza influencia muito nesse jeito de ser. Só quero dizer que não são só as mulheres, não. Olha que o último boy que eu conheci, que era do Pará, saudades. Faz sentido. A mesma pegada. Tu entendeu tudo. Peraí, eu queria só dizer uma curiosidade também. Que, cara, o Luê Luê, a introdução, a gente já tinha feito... Bom, tava construindo Brasileira do Norte, tava fazendo... Quando o pai de Luê, Júnior, encontrou um áudio de 7 anos atrás, agora 8 anos atrás, que Luê e Júnior, que é o pai dela, tinham ido pra casa de Dona Onete, porque Dona Onete, enfim, estavam trocando e Dona Onete tinha feito uma música pra Luê. E ela tava ensinando essa música, o pai da Luê pegou o celular, começou a gravar isso 8 anos atrás, deixou o celular lá, e é um áudio de 5, 6 minutos. Eu pensei que era recente, das sessões dessa música, assim. Não, é uma pérola, é uma pérola. E aí ele mandou pra mim, assim, eu escutei inteiro, e aí eu falei, cara, essa aqui é a introdução do disco. É só fazer o recorte certinho, ó, eu fui, caçando os recortes certinho pra criar a introdução, mas e aí foi justamente a partir dessa introdução que a gente pensou, putz, ela vem na introdução, é ela que tem que cantar do Brasileiro do Norte, porque ela é a Brasileira do Norte, até hoje a gente senta assim, pra falar com ela e ela tá falando sobre safadagem, ela tá falando sobre várias coisas, vários casos, é engraçadíssima, ela é super fluida, ela não tem medos e tal, assim, é Brasileira do Norte total. Então, essa curiosidade dessa introdução, assim, é um ouro que apareceu pra gente nas nossas mãos, assim. Perfeito. Eu amo isso, porque eu sinto que é uma coisa tão única, aquele registro de um dia lá em 2011, 2012, que foi aquilo. É uma coisa tão especial, eu nem sabia o que ia acontecer na minha vida dali pra cá, assim, é uma fotografia daquela época, eu sinto, essa introdução. E eu gosto muito dessa coisa da captação dos bastidores, sabe? Incrível. E o disco a coisa antes de pronta. Assim. Perfeito. Eu adoro isso. A gente avança aqui pra Baile da Saudade, já vem mais uma parceria bem impactante, que é a Zainara, que é o nome mais recente, nome que está em bastante circulação, assim, aqui no Sul, Sudeste, e Pablo Vittar colocou os holofotes ali também em cima dela recentemente. Fala um pouco mais sobre essa canção, que também é muito bonita. Baile da Saudade é mais um símbolo dessa região, né? Que o Baile da Saudade é uma festa muito... A gente é um povo festeiro, né? O nortista, em geral, assim, a galera que gosta de rock. Rock, eu digo festa, né? O rock doido que a gente chama é a festa, festança. E o Baile da Saudade é uma festa importante, assim. E tem essa coisa da saudade, porque nessa festa majoritariamente se toca merengues, boleros, bregas antigos mesmo, ali da década de 60, 90 e tal. Então tem essa carinha de antigo, de vintage, sabe? É lindo de ver a galera dançando, a coisa mais linda do mundo.
Saudades, inclusive, de ir pra um baile. E aí eu quis trazer esse cenário desse baile da saudade, contando a história de um romance que acontece ali através da dança e do toque, que é algo tão forte pra gente e tão natural pra nós, a coisa do toque, né? Da dança. Então eu trouxe esse contexto e pensando nisso, eu pensei muito na Zainara, porque eu fiquei encantada com ela. A primeira vez que eu vi ela na minha vida foi na internet ali, num vídeo que ela tinha lançado. Eu acredito que é desse hit dela, né? Quem Manda em Mim. É esse o nome, se eu não me engano? Acho que é esse o nome. Acho que é. É o que viralizou no TikTok, inclusive. Quem Manda em Mim sou eu e tal. E eu falei, gente, essa mulher é perfeita, pelo amor de Deus, o que é isso? De onde surgiu isso que eu nunca tinha ouvido falar? E eu fiquei encantada. Isso antes de Brasileiro acontecer, né? Do disco. E aí eu fui fazendo o disco e pensei, nomes, quem que eu quero? Zainara, quero muito que esteja. E eu acho que tem a ver com essa música. E ela gravou de lá de Belém. A gente nem se conhecia, a gente foi se conhecer agora, mês passado. E ela é maravilhosa. Eu amo essa mulher. Perfeito. Vamos seguindo aqui, a gente chega em Ajuruteua e essa é de longe uma das minhas favoritas do disco, porque ela tem essa coisa desse lugar que é físico, que é real, que é uma praia ali, mas que também é um lugar meio que imaginado, é quase uma coisa paradisíaca imaginada na cabeça das pessoas. Tem participação do Felipe Cordeiro e do Félix Robato, e aqui eu acho uma coisa muito curiosa, que essa geração lá da década passada que foi revelada pra gente, meio que vocês são muito unidos até hoje, todo mundo colabora com todo mundo ali. Eu acho que só vocês e a cena carioca, assim, essa troca de todo mundo, assim, é uma coisa muito, muito unida mesmo. Queria que você comentasse um pouco sobre essa música e que ela emenda numa mensagem de áudio que eu acho que é da sua mãe, correto? É correto, é isso mesmo. A Juruteua é um lugar muito importante pra mim, pra minha família, na história da minha família, assim. A Juruteua é uma praia que fica localizada na cidade de Bragança, que é o nordeste do estado do Pará. Meu pai é dessa cidade de Bragança. Meus avós, por parte de pai, muitos tios, enfim. Tem essa relação com a cidade. Eu cresci, basicamente, entre Belém e Bragança. E passando férias sempre em Ajuruteua, na praia e tal. Então, a gente tem muita história ali. E aí, quando eu pensei em trazer também, né, esses elementos que também... Porque brasileira do Norte, é importante dizer isso, eu não tô falando de todas as brasileiras do Norte, eu não falo em nome das brasileiras do Norte. É um recorte muito, muito pessoal, na verdade. Meu, que fala da minha saudade, das coisas que me marcam nessa terra, do meu orgulho. E quem se identificar que venha no bonde, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. Então, a Juruteua é muito especial para mim. Eu quis trazer esse lugar. E aí, eu tava ali naquele processo de compor e pensar nas músicas pro disco, composições. Nossa, e falei, Mateu... E essa música é do Mateu. Foi uma encomenda que eu fiz. Olha, a gente tava em Ajuruteua, inclusive passando férias. Eu falei, eu quero falar sobre esse lugar. Vou te encomendar uma música. É isso aqui. Sente isso aqui. A minha família, ela é uma família que gosta de música, que se junta pra tocar. E eles levam isso muito a sério. É coisa de plugar microfone na caixa, plugar violão e não quero saber de conversa durante a gente tocando. Meu pai fica bravo. Ele fica bravo, ele olha bravo pra você se você estiver falando enquanto ele toca. Entendeu? É coisa séria. E foi assim que eu comecei a cantar. Inclusive, tá? Só uma pequena curiosidade. E aí o Mateu viu tudo isso muito de perto e escreveu essa música. Acho que a minha participação é só em uma frase ali nessa música. Aguardente na boca do meu amor. Aguardente na boca do meu amor. Foi a minha frase nessa música, mas... Nossa, parece ser um lugar lindíssimo, inclusive. Tô vendo as fotos aqui. É um lugar demais, demais. Só queria dizer que fazer uma correção, porque subiu errado nos players. A participação ali é só de Félix Robato. Tá. Felipe Cordeiro é em só Verão do Pará. Só na frente, Verão do Pará, beleza. Isso, mas só uma correçãozinha. Mas é isso, Luê encomendou pra mim e eu nas férias eu entro num projeto que eu faço no mínimo uma música por dia. E aí ela falou isso, no dia seguinte eu fiz a música, já tava inspirado. E é isso, né? Acho que tentei aproveitar ao máximo aquilo que eu via que cabia no Brasileiro do Norte. Palavras de lá, cenários de lá, e pintar uma imagem. É bem isso, é um quadro.
Tem uma guitarrinha ali que o Vampire Weekend pagaria milhões pra tocar, porque é muito nessa pegada ali, muito bom. E assim, tinha esse espaço ali e eu tava com a minha guitarra aqui, eu pensei, vou fazer uma guitarra. Aí a gente pensou, peraí, Pô, eu tem posso tanto fazer uma guitarrista. guitarra, mas cara, o Félix Robato vai fazer uma guitarra que ninguém mais vai conseguir fazer. É ele. E aí a gente pediu pra ele e ele, maravilhoso, fez essa guitarra que é tão simples, mas porra, é sensacional, é surreal. E aí culmina na mensagem da sua mãe, né? Sim. Só um adendo ali, realmente a gente gosta muito de colaborar uns com os outros ali, assim, eu adoro, eu adoro o Felipe Cordeiro, inclusive. Eu acho que a gente tem muita liga musical no palco, inclusive saudade, ele era da minha banda por um tempo, saudade dessa época, era muito legal. Então a gente gosta de estar junto mesmo, de compartilhar e fazer as coisas junto. E aí pula pra minha mãe, né? Minha mãe é isso. A gente entrou nessa brisa, eu e o Matheus, de que seria legal ter um áudio dela falando alguma coisa de Juruteua, já que ela tem tanta essa relação também, assim como eu. E aí eu pedi pra minha irmã, sorrateiramente, sem que ela soubesse que era pra alguma coisa importante, como um disco, que ela fizesse uma gravaçãozinha pra mim de celular básica, assim, coisa básica, nada demais. Falando assim, o que é que significa Juruteua pra ti? Aí ela gravou esse áudio. Cara, dá pra inclusive sentir o prazer na voz dela quando ela fala. É muito louco, assim. Dá. Tem uma coisinha que me incomoda, mas agora eu já acho engraçado. Coisas que acontecem em gravações, assim. Ela tem um Motorola, né? E dá pra ouvir. Se você prestar bem atenção, dá pra ouvir. Pô, mas eu acho que passa uma verdade na gravação. Assim, é true, pois real, né? Então, É. depois eu gostei justamente por isso. Eu acho que assim, só uma soma, a gente quis fazer essa questão de trazer a Uena, que é o nome da mãe dela, pra música, porque quantas vezes na carreira de Luê não esteve presente o pai de Luê, né? Quantas vezes no próprio EP 091, que gravou músicas da banda do pai, na banda e tal, e sempre tá lá recorrente, assim. Então, nesse disco que chama Brasileira do Norte, pô, seria muito legal trazer a mãe, sabe? Que já por muitos anos trabalhou na parte da produção, dos bastidores, que conhece todo mundo, que tá sempre presente nisso. Então, também queria trazer esse outro lado, assim, dessa vontade de trazer a mãe, a Uena. Perfeito. Vamos falar dessa coisa que é um absurdo dentro do disco, que é Calejei, assim. Primeiro que você falou lá atrás, que essa música tem muito do espelho. Eu vejo uma versão mais nova, uma versão mais velha de si mesmo conversando dentro dessa música. Até tem um trecho que eu acho incrível, que você fala assim, a mulher que me tornei me cai tão bem. E assim, aqui foi nesse ponto que eu falei, ok, a Luê que eu conhecia lá em 2013 não é mais a Luê de hoje, porque não é qualquer uma pessoa que vai gravar com Fafá de Belém e vai conversar com ela numa naturalidade. É muito fácil ser engolido pela Fafá de Belém, porque a voz dela é uma coisa muito poderosa. E eu senti uma cumplicidade muito grande entre vocês duas dentro dessa canção. Queria que você falasse mais sobre ela, assim, que ela... Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, assim, me arrepiei, da ponta do dedo até o topo da cabeça, assim. Que espetáculo de canção é essa? Ai, que delícia ver isso. Obrigada, de verdade. Fico feliz que você goste. Ai, cara, é isso. Eu sou muito, muito fã da Fafá de Belém. Pra mim é uma honra. Eu não sei nem te explicar o tamanho dessa honra de tê-la nesse trabalho, sabe? Olha o legado dessa mulher, a importância que ela tem pra cultura, pra música brasileira. Assim, pelo amor de Deus, sabe? Olha essa voz, olha essa potência. É a primeira leonina do mundo. Pior que ela é mesmo. Ela é. Enfim, então quando ela topou participar e ela se identificou também com a música, pra mim foi muito significativo, assim, sabe? Porque realmente é isso, era pra ser um espelho. Era pra ser duas mulheres do norte, artistas, cantoras, em trajetórias diferentes, mas que olham pra trás e falam, pô, olha onde eu cheguei, sabe? Olha tudo que eu vivi, olha a minha história, minha carreira, o tempo passou por mim, é inegável. Mas, pô, que bom, sabe? Porque é isso, quando a gente é mulher, a gente não tem tanto esse direito, né, de envelhecer, a gente perde a validade, né? Quando a gente deixa de ser novinha e gostosa.
né? Entre muitas aspas aí. Então, é um exercício diário mesmo, porque o mundo, diariamente, me lembra que eu não tenho tanto esse direito de ficar velha, né? Eu não posso ter rugas, eu não posso ter cabelo branco, etc. Então, pensando nisso mesmo, é um ato de coragem. É uma música, são músicas, algumas músicas eu fiz, como eu gosto de falar isso, como cápsulas do tempo, que eu vou deixando no caminho pra lá na frente eu olhar pra trás e falar, quando eu esquecer que eu já tinha pensado naquilo, eu olho pra trás e falo, olha, eu falei isso aqui, eu já passei por isso. Já estivemos aqui antes. Então essa música, ela tem esse lugar pra mim. Quando eu ficar, assim, um pouco insegura sobre mim, sobre envelhecer, sobre, enfim, essas coisas bobas, eu olho pra trás e falo, não, a gente já tá em outro lugar, a gente já fez essas Fafá fases. de Belém te dá um tapa pra voltar pra Exato. realidade. Garota, como é que é? Para de ser louca! É isso, sim. Boa. Faz seguinte, é sorvete, que é um encontro ali com o Vitor Xamã. Você cita ali a sorveteria Cairu, que meio que virou um símbolo de exportação de gastronomia paraense. Tanto que aqui no centro de São Paulo inaugurou umas 4 ou 5 sorveterias que copiam os mesmos sabores aqui. Dá uma andadinha ali em volta bem ali na Vila Buarque mesmo, tá cheio de sorveteria igual. Mas fala mais sobre essa canção aí, que é incrível. E como que você conheceu o Vitor Xamã? Como que ele chegou pra participar desse disco? Cara, sorvete, eu amo essa música. Eu amo a vibe dela, eu gosto É um muito R&Bzão disso. safado, assim, bem pegação, né? Eu amo! Eu amo esse lugar. Gosto muito. É uma música mais... a minha música xadê, eu diria. Ai, total, Sabe, é assim? verdade. Minha ref de xadê, eu amo ela. Sim. É isso, eu quis trazer esse elemento do... Na verdade, eu só fiz essa música pra ver se a Cairu me notava e me dava um patrocínio vitalício de sorvete para todo sempre. Infelizmente não rolou ainda, mas eu tenho esperanças. E eu amo esse sorvete, realmente é o meu favorito da vida inteira, que é o sabor mestiço, açaí com tapioca. E aí é aquilo, né? Eu quis trazer esse climinha do calor. Ali você tá andando na rua, de repente tromba alguém que conhece, aí rola aquela vibe, aí tu vai tomar um sorvete. E é uma música que fala desse lugar mais sensual, sexual mesmo, mas de um jeito divertido, sabe? Tem umas analogias meio engraçadas, assim, tipo... O gosto doce do meu sorvete, eu vou te dar um pedaço só porque tu é bonita. Sabe? Tem uma brincadeira, assim, que eu acho legal. E aí, o Vitor, assim como o Zainara, eu não conhecia pessoalmente, mas era alguém também que surgiu ali no meu radar em algum momento. E, eu achei que pedia. Eu achei que em algum momento ele podia entrar um flow mais rapeado, digamos assim. E já que eu tô falando de nortistas, né? Pensei nele. Porque não é ele. Quer falar alguma coisa? Foi muito importante, porque até então tava rolando muito a relação com o Pará, né? Mas a brasileira Exato. do Norte, não é brasileira do Pará. Sim. E o Norte é gigante. O Norte não é o Pará, né? O Norte é gigante. Então, eu lembro que em determinado momento, quando surgiu a ideia de que o Vitor Xamã, né? Que é não sei se é Manauara, mas é de Manauara. É Manauara. Manauara foi muito legal, porque aí começa já a variar, né? Um pouquinho dentro do Norte, as participações. E da parte musical, uma curiosidade que eu queria trazer é que um dos elementos que vai costurando o disco, mas não na cara, ele fica meio assim na segunda pele, são sempre vários vocoders que vão rolando. Então tem, por exemplo, tem no final de Ajuruteua, que entra em Calejei. Calejei tem um monte que emenda na voz na faixa mãe, né? Que é só o vocoder, a base... Desculpa, Juruteua, Calejei e tal. E emenda em sorvete. Sorvete também tem bastante. Então, tem essa costura de vocoders que rola até sorvete e depois volta a partir de Enluarada, volta lá no final, costurando assim. E isso foi uma coisa escolhida aqui, porque Luê são 2 elementos muito importantes. Um é a voz, outro é a rabeca, né? Se você para pensar. E aí a gente queria explorar muito bem a voz, assim. A gente foi deixando espaço para deixar a voz em primeiro lugar em muitos momentos. Enfim, um detalhe só que eu queria trazer. Perfeito.
Você falou dessa curva que vai fazendo dentro do disco e aí a gente chega nessa sequência que é Será que Você Entende? Que de novo é uma interlúdio. E aí a gente chega em Saudade, que é uma parceria com o Johnny Hooker e que vai para uma coisa, de outros ritmos. Tem até um cheirinho de brega pernambucano ali, uma outra mudança de direção que eu acabei sentindo dentro dessa sequência. Comenta aí como que foi, o que é esse interlúdio e depois essa entrada nessa parceria com o Hooker aí. Essa música, Saudade, foi uma encomenda também. Foi uma música, não é minha, não é escrita por mim, nem pelo Matteo, é do Manuel Andrade, que inclusive tocou muitos teclados nesse disco. É o Manuel e seus teclados, ele tem muitos teclados incríveis, timbres incríveis. E aí eu lembro direitinho de conversar, trocar umas ideias com ele e tal, e falar do que seria esse disco. Você lembra disso? Uhum. Falar do que era esse disco e que eu sentia saudade de casa e que tinha um braço direito, que eu havia uma casa com o Matteo, né? A gente, nessa nossa relação e nossas parcerias e tudo mais, também era casa, fora da minha casa, região norte. Então, eu acho que ele sentiu essa coisa toda e fez essa música. Então, eu gosto muito dela. Eu acho que ela tem uma pegada mais popzeira, assim, do disco. Sabe? Eu acho que ela vai mais pra esse lugar. Um pop mais comum, digamos assim. E eu gosto disso. Foi uma música que a gente propôs isso mesmo. Vamos jogar ela pra esse lugar aqui, ver o que dá. Eu gosto muito dos timbres dela, acho incríveis. E é isso, a gente resolveu trazer Johnny Hooker pra participar. É o nosso infiltrado aí no meio dos nortistas. Porque, eu sou apaixonada, eu amo o Johnny, é um amigo querido, queria muito ter alguém como ele nesse trabalho, que eu acho que também Norte e Nordeste andam de lado a lado, carrego esse Brasilzão aí nas costas. Perfeito. E ele veio aqui em casa, gravou daqui com a gente, aqui no nosso estúdio, foi bem divertido. Eu acho que é isso, parece que é um ponto fora da curva, mas na verdade... É muito marcante também dentro do disco Brasileiro do Norte trazer alguém do Nordeste. Falar, cara, ó, vem junto, a gente tá na mesa. Porque muitas coisas que Luê fala sobre, na última música, por exemplo, sobre dar risada do sotaque, sobre não colocar no mapa, sobre tal, pessoas como Josiara falam que sentem a mesma coisa, que é no interior da Bahia. Então, tem também esse mesmo sentimento, assim, né? Tem a diferenciação, mas somos amigos, assim. E a questão do interlúdio, antes, ele veio porque eu gravei a Luê falando sem querer assim, sem ela saber. E aí eu peguei essa fala e eu construí um beat a partir dessa fala. Será que você... será que... eu criei o beat ali a partir disso, e depois disso a gente falou, olha, isso é tão legal, agora vamos gravar de novo, agora certinho, com uma qualidade um pouquinho melhor, pra pessoa entender que veio desse áudio o beat da música, assim. Então, meio que pra mostrar dar um drible de produção musical ali, mostrar como que se construiu aí a frase, assim. Perfeito. Outra sequência aqui que pra mim tá muito amarrada é a combinação entre Boizinho e Enluarada. Enluarada a gente tem a participação da Yasmin Oli e da Easy Mistura. Eu acho que ela puxa esse lado mais regional do disco, tanto que Boizinho pra mim parece que é quase um interlúdio do 091, assim. Parece que é um trecho que caiu aqui dentro, assim. E quando chega no Enluarada, pra mim, cara, eu me emociono muito nessa. Eu acho essa lindíssima, assim, porque eu acho que vai pra uma coisa... Como é bom essa riqueza de ritmos que a gente tem de você poder ser pop no minuto anterior e uma coisa mais contemplativa, mais ritualística nesse minuto seguinte, assim. Conta aí como que foi essa combinação entre essas duas faixas, que são muito bonitas também. Cara, eu amo essa música. Eu vou falar de Enluarada, depois a gente fala de Boizinho, Perfeito. que é pela ordem da feitura das coisas. Enluarada, eu acho que foi a primeira música que eu fiz na minha vida. Há muito tempo atrás, lá em 2010. Ai, eu adoro isso. Eu adoro também, pra tu ver como as coisas têm seu tempo, né, de acontecer. Essa música não senti que era o momento dela entrar antes, não sentia que era o momento dela. E ela nasceu a partir de
uma noite de lua cheia, realmente. Eu não sabia que era lua cheia. Eu estava em Belém. Eu fui abrir a janela em um determinado momento e aquela lua, e simplesmente ela me raptou. Ela me raptou, porque ela entrou no meu quarto, ela invadiu meu quarto. Uma luz branca, eu fiquei tão impactada por aquilo que veio essa sensação de estar enluarada, completamente encantada, em estado de mundiada, que a gente fala, né? Quando a pessoa tá mundiada, ela tá sob efeito de algo assim, tá encantada. É coisa de encantaria lá da Amazônia. E aí, surgiu daí, desse momento real. E aí, eu fiz uma melodia, que pra mim a melodia vem muito mais fácil, vem sempre primeiro do que a letra. E aí fui encaixando essa ideia de estar enluarada, o que aconteceu nessa noite, e a lua entrando no meu quarto e tal. Eu levei esse pedaço de ideia, esse fragmento de ideia, assim, pro Renato Torres, que é um compositor, um amigo queridíssimo de lá também, de Belém. E falei, olha, amigo, vamos fazer isso aqui. Aconteceu assim, eu tava ontem lá no meu quarto, e a lua entrou no meu quarto, foi uma loucura, vamos fazer junto. E aí a gente fez e tal. E foi meio que isso, assim, ficou lá em 2010, nunca mais mexi. E aí, nesse disco, eu não sei nem por que eu resolvi cantar essa música nesse disco. Mas ela veio. Falei, talvez seja agora o momento de trazer essa música pra cá. Engraçado você falar dessa relação da lua como quase uma hipnose. Eu tava relendo o Haruki Murakami, aquele 1Q84, e em determinado momento ele conta a história do termo lunático, que era as pessoas que se apaixonavam tanto pela lua que elas perdiam a consciência e enlouqueciam, assim. O termo lunático vem disso, assim. E aí, bem na semana, eu tava ouvindo o disco, eu falei assim, cara, é meio que a mesma coisa, assim. Eu achei muito fascinante essas interpretações. Nossa, passada. Eu realmente fiquei lunática ali. Faz total sentido. Lunático, muito bom. Que legal. Faz sentido demais, cara. E é isso, eu fiquei sobre esse efeito de lua. Tá de lua, né? Também tem essa. Tá de lua. Humor. Eu acho que eu quis trazer essa música porque, nesse momento da minha vida, nesse disco, porque eu acho que é um disco que também traz muitos elementos da natureza. Fala muito de natureza também, do rio, do mar, da praia. O fechamento do disco tem muito disso, mais desse regionalismo, dar vida para as coisas que parecem que são inanimadas, né? Uhum, totalmente. Eu senti que era o momento dela, sabe? E aí, E é isso, a gente começou a trabalhar nela e eu sentia que eu queria muito Isso era uma coisa muito forte pra mim. Eu queria que essa música tivesse coros, que tivesse aquela cara de coro de igreja. Uma coisa que o Kanye West faria. Sabe? Aqueles vocais fortes, assim. Que fosse uma música épica, que eu sinto que ela tem esse lugar épico. E aí veio a participação de Easy, Mistura e a Yazi, que agora... Yazi, na verdade, né? Yasmin Oli e Yazi. E fica um trava-língua doido isso, porque Yazi e Easy virou uma dupla. Virou uma mistura. Virou uma mistura. E aqui, cara, são dois cantores absurdos, assim. Nossa, foi um show de canto aqui. Cara, aulas, eu não tinha nem o que fazer, só ficava observando, tentando aprender alguma coisa, assim. Porque a assertividade deles cantando, a afinação, cara, é um negócio bizarro. Bizarro. Criativo. E eles não vieram juntos. Você falou de Kanye West, né? Lembrou muito o Ultra Light Beam dele, que é justamente isso. Só que enquanto lá é uma coisa meio gospel, aqui a gente vai pra essa coisa mais regional ritualística, né? Nossa, muito bom. Exato. Exatamente. Inclusive, assim, a ideia foi essa de trazer Yazi e Easy, de trazer eles, era muito porque, assim, muitas vezes artistas que já são tipo, maduros, assim, que já consagraram sua carreira, não necessariamente precisa ter sua voz o tempo todo no disco, sabe? Às vezes, sabe o quê? Bota um coral onde você não tá cantando, bota ali e tá tudo bem, tá tudo legal, porque às vezes é mais sobre a música ser foda do que você tá no protagonismo, sabe? É tipo o Frank Ocean botando o Beyoncé pra fazer o backing vocal. Apenas. Exatamente. E acho que isso é uma visão muito de produção, assim, né? De lutar pela música. E aí a gente chamou, né, essas duas pessoas e, cara, foi um show foi surreal. Foi tão bom que a música era mais curta, a gente teve que abrir espaço na música pra poder mostrar mais o que fizeram, que era muito rico. E aí,
Uma coisa que a gente via batendo muito na tecla, nesse processo de 5 anos ali de Luê, pouco a pouco, ia aceitando que ia querer mostrar a sua regionalidade, eu lembro que eu batia muito na tecla de falar, Luê, tem que ser muito didático. Tem que ser muito didático. As pessoas não vão entender o que é boi de primeira. Você vai ter que falar sobre o boi 35 vezes pra pessoa entender que é um ritmo musical e não um animal. Ou não, você não tá falando da festa junina que tem no condomínio. Sabe? Tem que bater na tecla. Vamos ser muito didático e explicar. E explicar, que nem, enfim, muitos artistas pop explicam. E aí, essa faixa boizinho Sim. é uma explicação. É uma aula. Eu amo como ela fica mega psicodélica quando você fala o boi, o boi, o boi. O boi. É. E aí, você tá vindo de uma rítmica de saudade, pá, que tá vindo ver que tem um tambor e peraí, segura aí. Não, tá faltando algo, o quê? O boi. Então tá mostrando, olha, gente, eu tô tocando boi, né? Eu tô trazendo o boi. É isso que é o boi. Se você quiser tirar um sample, tá aqui, sabe? É isso que é uma das toadas de boi, né? Porque também é isso, a gente tem muitas toadas de boi e linguagens diferentes, tanto no Maranhão, quanto no Norte, quanto no Nordeste. Acho que é importante sempre pontuar isso. Verdade. Perfeito. E é isso, vamos voltar pro boi. Foi uma chamada ali. Incrível. Cara, a gente chega num outro ponto que é um destaque absurdo, porque o disco tava seguindo pra uma direção, de repente veio um clique, a fita rebobina e o disco começa de novo, porque entra a Deusa, que é a sua parceria com Gabi Amarantos. É completamente diferente de tudo, parece, sei lá, meio Beyoncé na fase Renaissance, lembra um pouco de Jessie Ware, essa coisa, duas gostosas indo pra pista de dança e falando somos deusas, somos poderosas, a gente quem manda aqui. Conta como surgiu essa canção, assim, que é muito boa. Eu acho que mostra o lado mais pop do disco, assim, né? Curioso você falar isso, que você acha que essa é a que leva pro lado mais pop do disco. Nossa, ela é total Zig Duplex aqui, festas do centro, é muito essa atmosfera, assim, gays de látex e banheirão, é essa pegada aqui. Gays de látex, amei. Importante, tá? Minha gays galera. de prata, na verdade, que você fala o tempo todo da prata que vocês estão usando aqui. Prata e ouro e tal, esse... E só uma coisa, você falou muito da questão do feminino com a parceria com a Fafá de Belém, e aqui de novo volta essa questão do empoderamento feminino, né? Meio que parece que são canções quase complementares em alguns pontos, assim. Eu sinto isso, é exatamente isso que eu ia dizer. Acho que é mais uma música cápsula do tempo pra Luê do futuro lembrar que a Luê do passado já esteve lá. Olha só, vamos nos fortalecer, entendeu? Você é protagonista da sua vida, você é deusa de si mesma. Vamos que vamos, gata, vamos minha guerreira. É sobre isso, sabe? E... eu quis trazer a Gabi nessa música e foi incrível o nosso encontro no estúdio. A gente nunca tinha gravado nada, nunca tinha feito uma parceria musical e tal. E a Gabi é muito inventiva, ela é muito criativa. E ela é muito rápida. E ela também não tem medo, ela se joga. Eu acho isso incrível, eu aprendo muito isso com ela, assim. E foi muito legal ver no estúdio como ela foi rápida e ela dava os gritos e ela, sabe, sem medinhos, assim, de... qualquer coisa. Ela vai caramba. Assim. Incrível. Sério, assim, aulas também. E ela trouxe essa parte da letra, é dela. Foi uma pessoa que também acrescentou letra na música. E eu adoro essa parte dela, porque é isso. Tipo, ela tava ganhando Grammy, inclusive, com um trabalho que ela fez lá atrás, que era o Tecno Show, que é a origem de tudo. Que foi o que coroou ela ali, nesse Grammy. Então ela falou, sai da minha frente que agora eu quero correr. Eu capinei essa estrada mesmo. Lá atrás eu estava capinando essa estrada e agora eu vou desfilar, me dá meu Grammy, entendeu? Então eu achei sensacional, assim. Eu acho que foi muito num momento muito verdadeiro ali que ela botou aquela letra, sabe? Somos deusas de nós mesmos mesmo. Essa é uma das músicas mais antigas do disco também. Que, no sentido né? de que quando a gente começou a namorar, a gente começou a produzir algumas coisas e Luê tinha algumas piras meio eletro, techno e tal. E aí eu produzi essa base. Siga por esse caminho, que acertou muito nessa, assim, é muito boa essa.
Ai, que bom, que bom. Eu amo, realmente eu gosto muito desse. Eu produzi essa base, e aí eu fiz essa base, tava muito legal. Só que aí quando a gente deixou ela, sabe, na geladeira, ficou lá muito tempo, porque tava pensando o que fazer e tal. Aí quando chegou a hora do disco, a gente só tirou da gaveta e falou, sabe o quê? Faltam poucas coisas, mas assim, ó, tá pronto. E ela por mais que ela é muito pop, ela é ultra experimental, porque ela começa com 12 compassos de baixo, um baixo redondo, sem letra, e acaba com, E uma voz gritando, né? 6 compassos sem refrão, não tem refrão na música praticamente. É verdade. Então é uma grande experimentação que a gente se permitiu. Falou, sabe o quê? Kanye West... A gente tá citando Kanye West, ele é um cara extremamente controverso, enfim. Mas ele é musicalmente talentoso incrível. e isso é inegável. Paciência. Genial. É isso. Mas assim, a gente falou, cara, a gente... O pop gringo se permite ser experimental. Então vamos ser experimental, bora. Música longa, é isso aí, vamos nessa. E então eu fico feliz que tenha batido tão bem. E tem muita gente falando sobre ela. Separando ela pra tocar no set e na semana que vem no Zig. Lá vou encaixar de um jeito. Ai, que tudo! Bota! Toca Seguindo isso. aqui, ó, a gente chega em Breá, que é uma parceria aí com o Raidol. Vai pra uma outra direção completamente diferente, mais curtinha, tem essa atmosfera melancólica, fala sobre saudade. E eu quero saber o que é Breá. É breia. É Breá? Breia. Sinto errado. Breia, Eu não sei se tá então. quase. Eu acho que não tem acento, é uma palavra que eu não tenho certeza de como é que escreve, viu? Deixa eu falar a verdade, assim. Eu acho que é assim, como eu coloquei. Breá, é verdade, tá aqui, Breá. Tem um acento aqui. Breia. Então, a breia, vamos lá. O que é a breia? Breia, Belém do Pará. É uma cidade muito quente, muito úmida. Então é um negócio que tu tá parado, tu tá suando, entendeu? Tu vai pingar. Esse suor, ele vai se condensar, ele vai sair da sua pele. E aí, ele vai secar em algum momento ali, né? Então é justamente isso, a breia. É um fenômeno que acontece na nossa pele, do suor, que sai e gruda. É o grude. Entendi. Entendeu? A breia é o grude, esse suor que já secou. E aí a gente faz essa brincadeira da breia, né? De sentir... Alguns que odeiam o calor, talvez não gostem dessa música. Mas eu adoro, eu sou uma pessoa do calor. Inclusive, eu estou sofrendo agora em São Paulo, 12 graus. Eu acho que tá 12 graus agora. Mas enfim. E aí, Raidol também é um artista que eu amo. Alguém de quem me aproximei muito de uns tempos pra cá. E eu sou apaixonada pela voz. Falei, cara, quando é que tu vem pra São Paulo? Dia tal. Falei, beleza, vem direto pra minha casa, a gente vai gravar essa música. E eu queria que ela tivesse essa carinha mesmo, assim, de feito em casa, assim, sabe? Sem muita produção, um violão. Porque eu gosto desse lugar, eu sentia que essa música, ela pedia... Ela não é um interlúdio, mas também não é uma música muito grande, ela é curtinha. Ela é só uma passagem, sabe? É como se a gente estivesse... Sempre que eu ouço essa música, eu vejo a gente no Combu. Combu é uma ilha que a gente atravessa de Belém pra lá pra ficar tomando banho de rio e tudo mais. Virou, hoje em dia, algo muito turístico, assim. Então é como se a gente estivesse num domingo no Combu, curtindo aquela breia, junto, tomando banho de rio. É sobre isso, assim, sabe, essa música. Eu achei que a Raidol tinha tudo a ver pra cantar comigo. Essa música é uma música que também é encomendada, no caso. Ela tinha pedido pra eu escrever sobre o Pará, pra eu escrever músicas pro disco. Aí eu escrevi essa música. Eu tive essas duas encomendas, né? Tive a ajuda do Andrei, da Francisco Elombre, pra arranjar algumas coisinhas, umas partes. Mas ela é justamente isso. Eu tô pegando uma palavra e eu tô explicando, porque a letra é suorzinho e maresia. Imagina a tua pele grudadinha na minha, suorzinho e umidade, vou lembrando do calor da minha terra e vai batendo a saudade. Então tô tentando realmente só explicar o que é breia, porque é do jeito que eu aprendi lá, assim. Então, é pra ser realmente quase um interlúdio, só que ao mesmo tempo, sabe aquele negócio de Jack Johnson, daquela música de 1 minuto que passa rapidinho? Sim. Só que é tão bonita mas que ela fica marca na cabeça? Então, é essa sensação. Matheus já tem a carteirinha, né? Praticamente, de belenense. Paraense honorário ali. Paraense honorário.
A gente tá gravando um dos dias mais frios do ano aqui, então vamos puxar essa próxima faixa, porque eu acho que é Verão no Pará, ela tem essa atmosfera de saudade de casa. Essa sim, com participação do Felipe Cordeiro na guitarra. Foi uma das primeiras que você tinha lançado do disco, inclusive, eu acho que ela saiu ano passado, se eu não me engano, no finalzinho do ano passado. Conta mais sobre essa canção aí, que tem esse ai, que vontade de estar no Pará aí. É exatamente isso. A Luê tá toda encolhida gravando. Eu tô morrendo de frio, gente. Pelo amor de Deus, eu sofro com frio. Eu não dá certo. Eu fico um pouco lenta, meio burra até. Mas enfim, a gente mora aqui num apartamento no 24º andar. E aqui não entra sol. Pra minha tristeza eterna. Só entra sol no verão, que é quando eu não preciso tanto dele. Mas no inverno não entra sol nenhum e é bastante frio. Então essa música ela surgiu dessa saudade de sentir aquele sol na minha pele, e tanto que eu começo a letra da música falando da janela do meu quarto, o horizonte geométrico, que a gente tem uma vista legal dos prédios e tal, mas são prédios, né? Tipo assim, tô vendo um monte de prédios na minha frente. Cadê o final desse horizonte? Não tem fim essa cidade. Então, é uma música que, mais uma vez, eu falo de saudade. Saudade do sol, saudade do verão. Eu fiz no auge de um inverno também. Aqui era um dia frio. E é isso, assim, saudade. É sempre saudade. Sempre saudade. Segredos, essa. Sem segredos. Chegamos aqui na penúltima canção do disco, Dançadeira do Arrozal, uma participação da Lia Sofia. Também reforça esse aspecto mais regionalista do disco. Fala mais sobre ela aqui, que é uma das últimas desse álbum. Dançadeira do Arrozal é uma faixa que não é minha. É uma faixa de Ronaldo Silva e Márcio Macedo, que são compositores lá do norte. O Ronaldo é um dos parceiros do meu pai, da banda dele, do Arraial do Pavulagem, um dos fundadores da banda junto com meu pai também. E é um grande mestre, assim, um grande mestre. Um cara que eu conheço desde o dia 1 de vida que eu tenho. E eu sou muito fã do trabalho dele, da obra dele, da escrita e da poesia dele, assim. E eu tava há muito tempo já no pé dele, pedindo música, que eu queria gravar alguma coisa dele. Eu queria muito gravar alguma coisa dele. Ele mandou muita coisa, mas a que mais bateu pra mim foi essa. A melodia dessa música me pegou muito, assim. E a voz do Márcio também. Eu lembro da versão que chegou pra mim, era voz e violão com o Márcio cantando. E a letra do Ronaldo e dele, enfim. Eu fiquei encantada. Eu falei, essa música é a música que vai entrar no disco. E foi isso. E aí pensei muito que ela tinha essa carinha de carimbózinho, assim, uma coisa, né, desconstruída, que também tem as nossas referências, as coisas que a gente quer mexer também, né? Não é pra ser totalmente uma coisa nem totalmente outra. A gente gosta da experimentação. Eu gosto de experimentar, eu sempre gostei. Eu gosto de misturar, eu acho que a arte e a música tá aí pra isso. E aí, quando pensei em ter alguém pra cantar comigo, eu pensei muito na Lia. Que a Lia, pra mim, é um dos grandes nomes do carimbó, sabe? Ela é uma mulher que defende o carimbó muito bem. Ela veste aquela roupa dela, ela pega a guitarra dela, ela canta o carimbó dela, assim, como ninguém, sabe? Então, e é uma mulher maravilhosa, uma voz incrível. Também uma artista de outra geração que eu já conheço há muito tempo, que eu adoro a voz. E eu falei, Lia, vem pra cá, vem pro meu lado. E ela também gravou lá de Belém. Foi maravilhoso tê-la nesse trabalho, assim. Essa música foi um dos desafios pra mim, porque a gente, pegando todas as referências que Luê me passou, uma das referências, quer dizer, a maior referência era Rosalía. Esse disco inteiro, na verdade. Mas assim, Rosalía no geral, eu diria assim. Minha cabeça fazendo assim, que eu tô pegando várias coisas agora e pensando, nossa, é verdade. Total. E enquanto Luê, em alguns momentos, não queria ousar muito dentro do regional, eu tava com receio, queria voltar pro pop, eu queria fazer o trabalho de mostrar, olha, a Rosalía, parece que ela tá fazendo muito pop, mas se você prestar bem atenção, ela tá metendo um regionalzão inteiro. É que pra gente soa pop, porque a gente não tá lá, a gente não conhece aquilo, né? Então, vamos tentar fazer um regionalzão intenso. Eu lembro de sugerir, vamos trazer essa música só voz, tambor e rabeca. É só isso. E pau e corda, sabe?
Vamos fazer isso. Só que ao mesmo tempo que faz isso, trazer um tchan que soe também um pop, assim. Então tem um grande processamento, uns efeitos específicos que eu trouxe para os tambores para parecer que eles estão andando e andando e andando, chega até um synth num momento assim. Mas é uma música onde eu peguei muito essa referência da Rosalía pra tentar, assim, ficar bem cru, muito, muito cru, não sair do cru, só que fazer algo que é ousado, algo que é pra frente, algo que não, alguém regional não faria e alguém do pop também não faria, assim. Então, pra mim foi um grande desafio e hoje em dia é minha música preferida, com certeza. Ah, é? Assim, minha música preferida. Eu acho que é uma música que ainda tem muito que trabalhar, muito que tocar, porque ela é maravilhosa a canção e eu acho que ela tem uma potência gigante dentro desse mantra do tambor, que é o tambor do boi, é um carimbó, mas é o tambor do boi sendo tocado ali. Enfim, é isso, só essa curiosidade. Eu também gosto muito dessa música porque eu sinto que é onde eu pude explorar mais ali a Rabeca também. As duas últimas músicas são as que eu mais ouço a Rebeca, assim, tocando, assim, No começo eu tenho uns trechinhos, assim, mas no final parece que ela ressalta ali. Eu acho que em outras músicas ela aparece meio como efeito. Total. Um efeitinho ali, pá. Mas nessas duas últimas realmente tem mais solos, né? Ela é mais presente, eu gosto muito, muito disso, assim. Vamos pra última música, assim, eu acho muito triste quando o artista chega no final do disco, parece que ele tá desistindo, ele lança qualquer coisa, e você faz o completo oposto disso, porque essa música é uma das melhores composições que você já fez. Pra mim ela é quase uma canção manifesto desse disco, porque eu acho que tem toda essa questão do preconceito que você trata na letra, mas tem essa questão da onça, que é uma figura, é um elemento muito característico da selva amazônica, da cultura brasileira de maneira geral. A forma como você introduz ali, ó, isso aqui é a cuíca, isso aqui é a onça. E você se projeta nessa onça. Eu acho que tem uma expansão dessa brasileira do norte nessa canção de encerramento. De novo, a produção impecável, batida ali, que alterna entre essa coisa da ancestralidade, da música eletrônica atual. Cara, que fechamento foda, assim. Eu lembro que eu tava, sei lá, já não cansado, mas tipo assim, quando você dá aquela esmorecida no final, quando você tá ouvindo o disco e ouvindo... E aí chega essa e fala assim, pá, que fechamento foda, de verdade. Essa música é muito boa, uma das minhas favoritas. E eu quero saber detalhes sobre ela, por favor. Cara, que legal que você falar isso de verdade. Eu sinto a mesma coisa às vezes em finais de disco. Que é, vamos fechar isso aqui de qualquer jeito? Pelo amor de Deus, só vamos acabar ali com isso logo. E essa música, Onça, ela... Curiosamente, foi a primeira, eu acho, que a gente começou a bolar desse disco. Eu acho que sim. Eu acho que foi uma música que deu direção pro que seria o disco. Né, eu entendi que eu realmente queria fazer um trabalho mais identitário, mais territorial. Levantar essa bandeira, de fato. E foi a última que a gente conseguiu fazer, que a gente fechou do disco. Ela deu trabalho, essa onça, viu? Porque eu acho que a gente estava muito apegado a ela já há muito tempo, né? Trabalhando, esculpindo, entendendo pra onde que ela ia. Ela tem muita camadinha também, né? Tem muita camadinha, tem 1000 formas. Antes do disco lançar, eu já tocava essa música. E era outra coisa completamente diferente. Era sem beat, sem nada, assim. Era outra coisa. E era bonito também, eu gosto. Quem sabe um dia eu grave uma versão dela. Mas ela é realmente essa música mais braba, assim. Mais braba. Cansada de preconceitos e portas sendo fechadas e confusões de norte e nordeste, confusão com sotaque. Então ela tem esse lugar mesmo de manifesto totalmente, né? Também Visualizer a gente quis trazer a bandeira bem forte, então eu tô carregando a bandeira lá. No fundo preto, né? No fundo preto, nas imagens, a gente quis caprichar nessa linguagem também. E é legal essa coisa da onça, né? Que você falou, e é algo que o Matheus sempre bateu na tecla, como você mesmo falou aqui, que é sobre realmente explicar as coisas para as pessoas. As pessoas não sabem o que é, então tem que explicar, tem que ficar falando mesmo. A onça, ela é um instrumento também, para além do animal onça, existe o tambor onça, ou só onça, que é um instrumento que lembra a cuíca.
E ela é um instrumento que eu conheci na Marujada de São Benedito. Aí tu vê como as coisas estão muito interligadas. A Marujada é uma manifestação religiosa, cultural, que acontece em Bragança, nessa cidade de onde a minha família vem, onde eu cresci praticamente. Foi nessa manifestação que eu conheci, inclusive, a Rabeca, porque é uma festividade em louvor a São Benedito, mas que já, para mim, para minha família, tá além da coisa da religião, né? Fala muito sobre o povo daquela terra ali, sobre a cultura daquelas pessoas. E é uma festividade de religião, mas de dança e música. A música e a dança são muito, muito fortes ali. E dois instrumentos principais são a rabeca e a onça. Então é sobre esse lugar também de onde eu venho, lá de dentro, de Bragança. É sobre Se você prestar, é sobre mim total. Sobre a minha família, sobre pertencimento, antes de tudo, sabe? E aí, se você prestar bem atenção, tem ali uns cantos estranhos, né? Umas coisas assim meio... que são os mestres da Marujada ali também, são as pessoas que carregam o santo. Então, tem essa outra camada. São muitas camadas, Eu acho que essa é uma música que eu gosto muito, que eu sentia que tinha que fechar o disco mesmo. Amarrar bem tudo que eu tô falando, do começo até o fim, é sobre isso. Então, eu sou essa que sou eu, gente. É daqui que eu venho e eu vou levantar essa bandeira com muito orgulho. Que incrível, gente. Essa música, assim, da parte da produção, foi muito difícil fazer. Não por causa que é uma música complicada, não por causa disso, mas porque demorou muito. E quando você vai demorando muito, você vai testando 1000 coisas, criando 1000 apegos. E apego é a parte mais complicada da produção. Mas essa música, que nem você falou, é o manifesto do disco. Poderia ser a primeira faixa do disco também. Uhum. Mas eu prefiro que seja a última, porque, que nem você falou, eu gosto de discos que acabam falando, batendo o pé no chão, batendo porta, assim acabou aqui, sabe? E do jeito que eu via ela, era muito... Me lembrava muito a minha relação enquanto mexicano, morando nos Estados Unidos, quando eu cresci, os anos que eu cresci nos Estados Unidos, e sendo mal falado, sendo mal visto, né? As histórias que eu escuto dos meus pais sendo mal falados, mal vistos e tal. Isso, imigrante, visto de fora, se orgulhar da onde vem, demanda muita força, sabe? E querendo ou não, o Brasil é um país continental, o Pará é quase um outro país dentro do Brasil, assim. E ver a quantidade de vezes que as pessoas fazem confusões, piadas e tal, com relação ao Pará perto de Luê, são inúmeras. Então essa música, assim, era pra trazer o lado brabo mesmo. Era isso, é o lado brabo. Vou fechar braba. Vou falar, olha, é lindo, é maravilhoso. Eu sou charmosíssima, sou irresistível, sou linda. A gente tem sorvete, a gente tem praia, a gente tem breia. E a gente é foda. Ponto final, sabe? Então, é isso que eu queria muito fazer. E eu acho que ficou perfeita dessa forma, assim. É uma música sem participação, a única música sem participação. Porque não precisa. Isso é verdade. Mas tá perfeita, fechar perfeitíssimo ali. Gente, uma última pergunta, eu prometo. Eu sempre pergunto pro artista, você pode escolher uma única canção desse disco. Pode ser sua favorita, a que representa, a que você mais gosta, a do momento, não importa. O Matheus já deu uma pista ali da que ele mais gosta, mas eu deixo pra vocês aí, qual que é a canção que sintetiza Brasileira do Norte? Deixa contigo essa, eu já dei a minha. Quanto? Eu falei já, Dançadora da Rosal. Ah, é verdade. Mas não é que sintetiza, é que tu gosta. Contigo essa. Meu Deus. Eu acho que eu vou de Brasileira do Norte. Porque é o nome do disco e ela fala dessa mulher, que eu acho que é um pilar importante na cultura do Norte, assim, e do Brasil mesmo. Eu sempre vou defendê-la. Perfeito. Gente, muito obrigado pelo papo, assim, eu tô felizaço, esse disco bateu muito forte pra mim e conversar com vocês fez com que ele crescesse ainda mais. E pra quem quiser seguir Luê Música nas redes sociais, nos streamings, tudo está o disco ali, Brasileira do Norte, fácil de achar. Muito obrigado, gente, feliz demais de poder conversar com vocês sobre esse disco incrível.
Muito obrigada, viu? Demais. Foi muito legal fazer esse passeio e também relembrar as coisas, né? De como começou e agora, nesse momento de lançamento. Obrigada demais, viu? Valeu, foi ótimo. Valeu mesmo, é raro poder falar dos detalhes, então obrigado. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência, participa do nosso grupo fechado para assinantes e participa das gravações ao vivo. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram, e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br, onde eu tenho um texto analisando o novo álbum da Luê. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. E se gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Até a próxima edição. Esse podcast foi editado por Nick Silva.